Tá bom. Então é o seguinte, o que eu queria com a leitura do texto, né? Assim, o filme ele já te dá uma intuição bacana dessa questão de justiça, né? Mas eu queria que vocês tivessem lido o texto para a gente ter uma ideia assim um pouco mais técnica da coisa, né? Embora assim o termo justiça ele seja um termo, como é que eu posso dizer, popular, né? Todo mundo tem um certo conceito de justiça, né? Eu acredito que o principal desse livro do Rawls, né, é que ele te dá uma maneira técnica de fazer isso, entendeu? Ele tem uma metodologia e ele elabora conceitos que também são técnicos, né? Então, existem, o Caleb, eu acho que até falou, né? Pô, você indica muito filme, né? Mas, assim, existem maneiras de assistir um filme e existe maneiras de assistir um filme, né? Você pode assistir um filme e, enfim, não aprender nada com aquilo, pode ser o filme mais genial do mundo, como você pode assistir porcaria e ter boas ideias, né? Então, esse filme O Poço, eu confesso que ele seria algo bem estranho para mim, assim, um filme qualquer, se não fosse eu conhecer um pouco dessa teoria do Ross. E depois que eu conheci a teoria, eu falei, olha, tem alguma ideia a mais aí, né? Então, bom, a ideia de passar o filme para vocês com o texto foi para vocês terem mais ou menos essa mesma percepção que eu tive, né? Então, vamos começar pelo filme. O que vocês acharam inicialmente do filme? Vocês precisam falar nessa aula, viu? Ah, o filme é bem da hora, professor. Bem da hora. Não, tudo bem, mas o que te chamou a atenção nesse filme? Qual? Eu tenho minhas anotações aqui, eu vou falar depois. É tipo igual quando ele encontra a mulher que fazia parte da administração, ela faz sobre a justiça meio que espontânea que ela fala, né? Algo assim, é bem da hora. Exatamente, exatamente. Ela, na minha opinião, essa funcionária, né? Ela aparece depois da metade do filme, né? Ela é o que me faz assim pensar mais, porque ela fala literalmente, né, em mecanismos de solidariedade, né? E assim, no livro do Ross a gente tem esse conceito de cooperação voluntária, né? Que quando ele pensa, infelizmente vou ter que ficar fazendo esse ping-pong. Né? O Ross ele fala, pô, a minha intenção com a minha teoria do contrato, né? Ele tem uma teoria do contrato, então a gente não está perdido quando está falando de Ross, né? Ele é um contratualista, do mesmo jeito que a gente poderia dizer que Rousseau é um contratualista, ou Locke, ou Hobbes, mas ele é um contratualista para um conceito específico. Né? Ele está usando essa questão das que ele chama de posição original, ou poderia ser uma sociedade primitiva, né? Para pensar um conceito de justiça e os mecanismos da justiça. Né? Então, essa seria. Meu Deus do céu! As meninas pediram para entrar e eu neguei aqui. Eu vou pedir para elas entrarem de novo. Só um segundo. Se vocês entram com o link, com o e-mail da Unematic, vocês não Professor, você precisa consegue ter me ouvir? missão. Porque eu Né? tô tentando ouvir o que você fala aqui e não tá saindo som pra mim. Você não está conseguindo me escutar? Não, assim, é como se meu telefone tivesse sem volume de tudo. Até já mexi na configuração aqui e tal, e não mudou. Alguém mais está me escutando baixo? Tenta entrar e sair novamente, Ingrid. Talvez o problema seja no meu celular. Pera que eu vou continuar tentando aqui. Qualquer coisa eu aviso, mas eu não tô ouvindo nada. Tipo assim, eu cheguei com o ouvido bem perto aqui que eu consegui ouvir mais ou menos o que você falou. O Mas fone, tá como fone se eu também. tivesse com o telefone sem volume. Fone.
Enfim, né, essa funcionária, né, ela fala sobre solidariedade espontânea. Eu até anotei o termo aqui. Ela fala nos 43 minutos e 26 segundos do filme. Bem na metade. Bem na metade. E no livro do Ross, ele fala que o que ele quer é pensar em uma situação de cooperação espontânea, né? Então, a aproximação... E é muito curioso que a gente procura no Google, né, para saber se alguém fez essa aproximação e ninguém fez. Eu acho muito estranho isso, porque para mim é muito óbvio que a ideia do filme é fazer a gente pensar precisamente se é possível você elaborar um sistema de cooperação espontânea. Né? Eu não sei se ele concorda ou se ele discorda do Ross. Isso é uma coisa que eu ainda não pensei. Alguém mais teve uma parte que chamou a atenção? Para mim foi a parte, eu não lembro quem fala, mas fala sobre centro vertical de alta gestão. Então, assim, uma parte que me deixou um pouco, né, pensativo, porque eu já tinha assistido esse filme, não tinha assistido com atenção, assistido só. E aí, dessa vez eu assisti anotando, e aí eu parei para pensar nessa questão dessa gestão vertical, né? E se a gente for pensar aí os níveis hierárquicos, né? Lá no filme, a alta gestão decidia por tudo, aquelas pessoas que estavam ali nos níveis, né? Hoje eles estavam no nível 30, amanhã ele estava lá no 80, no 100, não sabia como ia ser, o que ia acontecer, assim como a alimentação também que descia para eles, né? E aí depois, quando eu fui ler o livro, assim, falei, realmente, né? Na verdade, eu achei que a segunda parte lá da leitura, eu acho que esclareceu mais ainda isso. Assim, essa questão do sistema vertical, né? A nossa sociedade, ela é vertical. Né? Digamos, a gente tem níveis não só de distribuição dos recursos, né? Mas de distribuição do poder também, né? Existe quem manda muito, quem manda mais ou menos, e quem manda nada, né? Então, geralmente quem manda nada é o que está naqueles andares mais baixos. Então, realmente existe assim, uma certa noção de distribuição que vem das classes mais altas para as classes mais baixas. Né? A gente pode falar em questão financeira, claramente, né? Dinheiro é poder, mas tem outros tipos de poder do mesmo jeito. Né? Existem microsistemas de gestão que também são verticais. Né? O judiciário, por exemplo, que vocês vão aproveitar e sofrer nele por alguns anos, eu acho, ele é um sistema vertical também. Né? Tem o judiciário tem quem manda, os presidentes do TJ no nível estadual, tem os juízes substitutos. Na advocacia também tem uma certa hierarquia, né? Então, esse sistema é o que vigora, né? É o que vigora. O diferencial, que mais uma vez aproxima a gente do Ross, né? É que essas posições, elas não são permanentes. Como você falou, né? As pessoas, elas sabem que elas estão numa boa situação naquele dia, mas não sabem qual é a próxima situação, né? Então, é diferente da nossa sociedade, né? Aquela sociedade do poço, né, ela poderia levar eles a pensar em novas atitudes, né? Porque, enfim, não é permanente, eles não estão ali para sempre. Né? Na situação boa, na situação ruim. Tem um momento, bem no início do filme, que o velho, né, eu esqueço o nome dele, Trimagazi, eu acho, né? Trimagazi. Trimagazi, né? Ele fala um outro conceito de justiça que é bastante famoso, mas é um conceito de justiça que vigora entre duas pessoas, né? Bem no início, é bem sutil essa parte, né?
Existem muitas coisas relacionadas à justiça, mas ele fala, na hora que o rapaz acorda, né, ele fica fazendo várias perguntas, né? Ele fala, eu só vou te dar uma informação se você me der outra agora. Porque, assim, essa é o que a gente considera na ética, né? O livro do Ross é um livro de ética. Só que ele é um livro de ética pensando na sociedade, né? Em termos de justiça social. Então, existe uma regra, esse mandamento da ética tão usado, a gente chama de regra de ouro, né? Os pais ensinam a gente, em geral, sobre ele, né? De não faça para os outros o que você não quer que façam para você, né? Então, ou trate as pessoas do jeito que você quer ser tratado. Essa é uma regra de ouro da ética, né? Bem famosa essa. Então, bom, funciona em certos aspectos, né? Embora o personagem, ele não sei se ele respeita. Essa regra tem furos, né? Essa regra tem furos, porque você pode ser sádico, né? No caso, o Trigamazzi, ele era um pouco sádico, né? Bom, ele sabe... Professor, mas eu acho que essa questão dele ser ou não sádico, eu acho que, na verdade, está diretamente ligada ao fato de ele estar acostumado com o sistema. Ele é aquele cara que ele se conformou com a situação que ele está, né? Na verdade, eu acho que é muito mais isso do que... se você for analisar desse ponto de vista com relação à política e com relação à sociedade em si, eu acho que é além disso. Vai além dessa questão dele ser ou não sádico. Eu acho que é muito mais ligado ao fato dele estar numa situação em que ele se conformou, tanto que ele é a pessoa, ele é o mensageiro, ele é o cara que é responsável por passar pro Goreng, né? Para passar para ele tudo, né? Para tirar todas as dúvidas. É o cara que responde cada pergunta que ele faz ali. Eu acho assim, quando eu tentei analisar, no primeiro momento, quando eu estava tentando analisar o filme, eu vi muito por esse ponto de vista de a questão dele ser sádico, a questão de geral, daquilo que de você estar numa situação extrema e ser levada a fazer coisas, né, né, questão do canibalismo e tudo mais, mas eu acho que na prática, se você for comparar com relação a essa questão da ética e tudo mais, essa questão que tem uma visão, eu falo uma visão marxista, essa questão hierárquica da sociedade em si, eu acho que o que manda mais seria isso, a questão dele ser o cara que está conformado com o sistema. Essa questão do conformismo, eu lembrei agora de uma frase que ele falou, né, nessa hora, porque eles estavam lá num nível bom, né, bem no comecinho, aí chegou a mesa cheia de comida, e aí ele falou pro outro assim, para aproveitar, porque depois eles não tinham nada do que esperar e muito do que pensar, né? Então, nessa hora, exatamente essa questão vamos aproveitar enquanto a gente tem, porque depois, né, não vai saber o que acontece, para que nível eles iam. Curioso, né? Curioso. Tem uma parte, eu não sei se eu devo começar a ler o livro do Ross antes da gente secar um pouco mais esse filme, né? Mas você sabe que a gente... Enfim, eu estava estudando e reassistindo esse filme, né? Aí eu me lembrei, assim, que eu sempre tive essas ideias de querer fazer alguma coisa extra, né? Aí a minha primeira ideia era fazer um clube do livro, né? A gente ler livros e discutir. Mas também um clube do filme seria interessante, né? A gente assistir uns filmes assim e... Enfim, aprender alguma coisa. Ah, isso é legal, eu lembro, né? Porque o Cursei Letras tinha um projeto no Animar que chamava... Não sei se ainda tem. E o pessoal assistia os filmes e fazia os debates. Sim. Pois é, interessante. Relacionado com teoria, é bem legal. Bem legal. Enfim, algumas coisas a gente sabe, né, que eles falam no filme. A comida que tem é suficiente para todo mundo, né? Eu não sei quanto assim a imagem, eu achei que aquela mesa para 600 pessoas não seria assim, seria suficiente passando fome, eu acho, né? Não estava tão farta assim, não. 600 pessoas, eu não sou um organizador de festa, mas eu tenho a impressão que não é suficiente, não. Enfim. Na verdade, eu acho que quando eles entram nessa questão de suficiente, seria no básico, né? É suficiente no básico, assim.
Na verdade, eu acho que é suficiente assim, ó. Antes deles entrarem, eles eram entrevistados, no caso, né, fica claro que há uma entrevista, e é perguntado qual que é o prato de preferência de cada pessoa. Então, o que eu acho que eles alegam que seria o suficiente seria exatamente uma pequena porção. Não necessariamente para matar a fome, mas para que ninguém deixasse de comer. Não, sim, porque eles, pelo que eu entendi no filme, né, ninguém fica lá eternamente, né? Então, tinha pessoas que iam ficar 1 ano, 6 meses. No caso da servidora lá do poço, ela ia morrer ali, né? Porque eu acho que ela já estava com câncer no estágio avançado, né? Então, enfim, ninguém estava ali eternamente. Talvez a comida era suficiente para sobreviver, né? Você fica ali, no caso, o principal, que eu sempre esqueço o nome, não sei porque o nome é tão complicado. Morengue. Acho que é nome de comida, né? Ele ia comer escargot o ano todo dia. Enfim, bem estranho, né? Ele ia ficar 6 meses só, né? Ele é 6 meses. Professor, mas eu acredito que, por exemplo, eles são inseridos lá dentro com essa visão de que eles ficam por um tempo e com um tempo você sai. Mas eu acho que isso não acontece. Se você for analisar como nós obrigatoriamente fazemos parte do sistema, não acho que exista uma possibilidade de você sair dele. Né? Até assim, no contexto geral, é isso, a vida funciona assim, talvez não necessariamente tenha que ser assim, mas funciona assim, o sistema ele te obriga a fazer parte disso. Então eu acho assim, tanto que quando você começa a analisar os níveis abaixo em que as pessoas começam a chegar ali, num período de 6 meses ou 1 ano que fosse, as pessoas não iam resistir mais, né? Porque chega um ponto que um começa a matar o outro. Então é difícil dizer que essas pessoas sairiam dali, sim, sabe? Professor, Professor, Peraí, a Fernanda quer moça lá falar, depois você que fala trabalha falando sobre essa questão da quantidade de comida, eu percebi ainda logo quando o personagem principal tá lá com a moça do cachorrinho, do Ramsés II, que também trabalha na administração, né? Na administração não, no caso no sistema lá. Ela diz que o objetivo é gerar a solidariedade espontânea. Então, acredito que nesse sentido, porque não há tanta comida, apenas o essencial para que seja partilhado entre todos os níveis, né? Ela deixa bem claro. Inclusive, ela fica tentando de início lá, na expectativa de que se gere uma solidariedade espontânea entre todos os membros. Perfeito, porque assim, se você parar para pensar um pouco além do que o filme mostra, né, tá muito claro que daquela maneira como eles estão vivendo, ninguém ia sobreviver, né? Porque eventualmente você ia pegar um andar mais embaixo, ou alguém ia te matar para sobreviver, ou, enfim, você ia morrer de fome. Então, nessa sistemática, ou todo mundo sobrevive, ou ninguém sobrevive, porque mês a mês você vai revezar o andar, né? Então você corre 2 riscos se você pegar o andar mais embaixo, né? Ou alguém te mata, que a violência, não sei se essa é a mensagem que eles querem passar, mas a escassez de recursos é uma das causas da violência, né? Enfim. professor. E só mais uma coisinha, Daiane. Ou você morre de fome. Então, 2 riscos que mostram assim, ou você é solidário, como a mulher da administração queria dizer, né? A do Ramsés, ou todo mundo vai morrer. É extinção mesmo. Pode falar, Daiane. Assim, para mim ficou um pouco claro, eu posso estar enganada, mas que foi um pouco quis mostrar um pouco da ganância, porque quando eles perguntam ali o prato de cada um, meio que fica claro que seria o suficiente para cada um, mas assim, como tem a hierarquia e os níveis, as pessoas que estavam lá em cima, ao invés de escolherem apenas o seu prato, apenas o que foi designado, apenas o que ele escolheu lá na entrevista, não, eles querem pegar tudo. Eles querem pegar tudo de todos. Aí que acontece o desequilíbrio, você entendeu? Se todo mundo ficasse apenas com o seu prato, daria certo. Exatamente. Essa questão, só... Pode falar, Fernando, depois eu falo. Não, pode falar que o meu era só uma especulação, na verdade, porque eu lendo o livro do Ross, eu reparei que ele usa muito o termo óbvio. Eu achei curioso.
Isso eu não percebi. Ele usa várias vezes o termo óbvio no texto durante. Vou mandar um e-mail pro roteirista para saber se ele leu o livro do Ross e pensou nesse jogo, porque o que o Ross, no fim das contas, está sugerindo com essa teoria do contrato é um jogo. É um jogo. No fim das contas, é um jogo. É um jogo. Assim, ao fim e ao cabo, é um jogo. É importante que a gente entre em acordo nessa questão da comida, né? Porque tem uma coisa que o Ross fala no terceiro capítulo, que é sobre a questão das condições de justiça. Vocês chegaram nessa parte? É um trechinho pequeno, mas praticamente só aquilo que vocês precisariam ler do capítulo 3, né? Porque, efetivamente, existem situações que o Ross chama de condições objetivas, né? Que não é possível fazer justiça. Eu falei isso, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu li um livro bastante famoso, o nome é O Caso dos Exploradores de Caverna. Vocês já leram isso? Já leram esse livro? Não. Sim. É um livro bem pequenininho, a história é muito simples. Uns mineradores ficaram presos em uma mina, acabou tudo, os recursos, e eles precisaram matar os colegas para comer e poder sobreviver, né? Mas veja que eu até uma vez, os alunos me perguntaram, né? Os alunos, eles querem pegar o professor no checkmate em geral, né? Aí os alunos me perguntaram, como é que você decidiria? Você condena ou não condena? Daí eles foram para julgamento, entendeu? A questão jurídica é essa. Foram para julgamento. Então, tecnicamente, é um homicídio, né? Mas, enfim, condena ou não. Daí eu falei, o correto, na minha visão, você foi uma decisão entre o positivismo, que é o caso, a letra da lei, que fala que aquilo matou mesmo, é crime, é homicídio, então tem que ir para a cadeia. No caso, eu acho que eles seriam enforcados. E do outro lado tem uma questão de justiça, porque na mesma situação, qualquer um que quer sobreviver faria a mesma coisa, né? A questão de vida ou morte. Eles elaboraram um sistema lá, então, enfim, não foi um homicídio, assim, nesse sentido comum, corriqueiro, né? Uma situação normal. Enfim, eu falei para os alunos, essa situação é uma situação de impossibilidade de praticar a justiça. Você não tem as condições para a justiça. Por quê? Bom, porque os recursos eram escassos, né? O Ross fala, para a justiça para acontecer uma situação de justiça, você precisa ter um sistema de escassez moderada. Tem que ter escassez. Esse é o ponto. Não sei se vocês notaram isso na leitura. Mas não pode ser um sistema tão abundante que, digamos, a discussão da justiça perca sentido, entendeu? Então tem que ter um nível de escassez para você simplesmente aplicar a justiça, né? É como se ele dissesse que um pouco de desigualdade, desde que não seja extrema, é benéfico para o funcionamento do sistema, né? É benéfico, eu acho, para desenvolvimento de um senso de justiça. Eu acho que isso é importante. Sim, em um sistema muito... E tem até uma crítica com relação a esse posicionamento dele, né? Por falar das questões da escassez e por excluir um determinado público dentro dessa linha de pensamento dele. Né? Sim, o Ross ele é meio acusado de ser capitalista, tem isso, de fato. Não, e tanto na nossa sociedade como no filme, a gente vê a questão da vulnerabilidade, né? O vulnerável sendo mais oprimido. Sim. Tem tantas coisas para pensar desse ponto de vista, né? Existe uma visão da justiça, eu aprendi isso, na verdade, estava lendo isso recentemente, né? Existem duas maneiras, e o Ross meio que inaugurou essa segunda maneira de se pensar a justiça, né? Na primeira concepção, você está pensando precisamente no conceito de justiça, né? Então, a gente tem os famosos, né? Dar a cada um o que é seu, né? Que seria uma visão aristotélica, né? Fazer para cada um o que é de fato devido, né? Ou dar a cada um o que é seu. Ou justiça simplesmente como equidade, né? Isso também é um conceito um tanto famoso já, não foi Ross que fez, né? A questão do Ross
e eu digo que essa é a parte mais importante, é que ele está pensando em mecanismos de distribuição de justiça. Esse é o diferencial do Ross, entendeu? A gente tem até um experimento, né, que o Ross menciona nesse filme, né, que assim, vamos supor, eu acho que se fosse presenciar essa aula seria bem melhor. Vamos pensar que a gente tem um bolo na sala, né? Por isso que na sala seria melhor. Tem um bolo. A gente vai distribuir esse bolo entre nós aqui que estamos na sala. Então, a gente pode pensar em justiça nesse momento. O que seria uma concepção justa de distribuição desse bolo? Bom, se o bolo tem, vamos supor, quantos alunos tem na sala? 40, né? 40 alunos. Então, o bolo tem 4 quilos, cada um pega uma fatia de 100 gramas, e, bom, isso é uma distribuição que a gente chamaria igualitária do bolo, né? Ou isonômica, né? Pegando o termo mais usado no direito, isonômica. Então, a princípio, nós poderíamos concordar que essa é uma distribuição justa desse bolo. Vocês estão comigo nisso? Sim. Ok, essa é uma visão. Agora, como que você vai efetivar essa distribuição igualitária do bolo? Essa é outra questão, né? Aí o Ross, ele cria praticamente ele é o criador dessa concepção, né, de justiça procedimental. Então, uma maneira de você dividir esse bolo e efetivar essa justiça igualitária, né? Então, o que ele falava, né, é que assim, eu falar que cada um recebe 100 gramas do bolo de 4 quilos, não vai garantir uma distribuição igualitária, né? Porque pode uma pessoa ir lá, digamos que cada um corte a sua fatia, né? Corta um pouquinho maior, porque está com mais fome ali na hora, né? Não jantou, alguma coisa do tipo, ou gosta mais de bolo. Então, bom, isso acontece. Ou quer levar para a mãe, daí isso acontece em festa. Leva um pedaço maior. Enfim, muitas coisas podem acontecer, né? Daí o Ross dá uma sugestão, ele fala, não, ó, uma maneira procedimental de você pensar a justiça é você corta o bolo para o próximo, não para você. Então, aquele primeiro que cortou o bolo, ele vai ser o último a pegar. E você só vai cortar o bolo para a próxima pessoa. Entendeu? Você nunca corta para você, você corta para o próximo. Isso lembra alguma coisa do filme? A mulher do cachorrinho lá do Ramsés dividindo as porções? Exatamente. Ela faz o prato para a próxima pessoa. E pede para que os outros façam o mesmo. As coincidências do Ross com esse filme é muito mais coincidência. Não pode ser. Ele leu o livro e fez esse roteiro. Não é possível. Não é possível. Enfim, essa é uma maneira. Então, tem duas coisas. Tem uma concepção de justiça, que você tem um conceito do que é justo, e tem uma questão de procedimento para efetivar a justiça, né? Então, o livro do Ross, ele é muito voltado, e no fim das contas, vocês como juristas, isso que interessa, né? Digamos assim, se você acha que justiça é amar o próximo, bom, isso diz muito pouco sobre que tipo de regra que você vai implementar para, de fato, ter uma sociedade justa, né? Eu acho que o Ross ele tem muito sucesso em fazer esse câmbio, né? Porque, assim, o conceito de justiça é um trabalho legítimo e é bastante difícil pensar nisso, né? Mas seja lá qual o conceito defeituoso que você tem, né? Praticar ele é muito mais difícil. É muito difícil. É uma técnica que, enfim, difícil, complicado, né? Às vezes distribuir justiça dentro de casa já é difícil, né? Sei lá, mãe tem 2 filhos, né? Trata um levemente diferente, assim, já parece injusto, né? Quem tem irmão, às vezes sabe disso, né? Então, enfim, é difícil você criar uma regra assim, né? Se bem que os pais em família, eles são meio, em geral, decide na hora, né? Não tem bem uma regra específica, né? Então, se o pai tá mais nervoso, aquele lá ganha o cascudo, o sujeito vai lá, faz a mesma coisa, mas o pai está mais tranquilo e daí não ganha o cascudo. Logo daí, peraí, eu ganho o cascudo, meu irmão não ganha o cascudo, então, injusto.
essa questão da violência para a justiça é outra coisa que acontece no filme, né? Não sei se vocês... A administradora, ela é realmente essa mulher que trabalhava no poço, ela é um personagem, talvez assim, o ponto principal seja ela, né? Porque você vê que quando ela pensa em mecanismos de solidariedade, ela tenta convencer, né? Fica falando dia após dia para os caras que estão embaixo, né? Faz um prato para o próximo, né? Tentando convencer. E depois eu esqueço o nome de novo desse rapaz, o principal. Orengue. O Orengue já parte para a violência. E depois, quando ele sobe no elevador, daí sim ele incorpora a violência, porque ele pega um bastão, né, e não deixa as pessoas pegar, porque ele vai distribuir a comida. Ele vai distribuir a comida. A gente pode pensar nele como um sistema socialista. Eu pensei assim, naquele momento. Porque a ideia do sistema socialista, né, que no fim das contas é um sistema de gestão de recursos, os limitados que existem, ele faz isso. Ele faz isso. Pode falar Ingrid, depois Gilberto. Professor, você está falando aí, eu lembro de uma coisa que o professor falou essa semana na aula de ciência política. Na verdade, o ato dela entra como, dentro do nosso sistema, seria aquilo que a gente chama de reforma. E aquilo que o Goreng faz quando ele começa a descer usando a violência, aí eu entendo como revolução. Acho que seria algo mais nesse sentido. Pode ser. Ele toma controle dos recursos, né? A força. Sim. Pode ser. É uma visão. Gilberto, pode falar. Então, professor, ali assim, eu vejo que fica claro ali a dificuldade que as pessoas têm, mesmo estando na situação de falta de recurso, quando eles sobem na posição, eles tendem a esquecer, né, a dificuldade, o aprendizado que eles tiveram lá embaixo, na situação mais difícil, e querer aproveitar o máximo que eles puderem ali, tirar proveito do máximo. E isso é muito, muito real na nossa sociedade, nas pessoas que... São poucas pessoas que têm esse aprendizado na escassez, esse aprendizado que vem de situações mais complicadas, né, que consegue ter a ideia que o protagonista tinha, que era de lutar ali para tentar fazer com que o recurso chegasse até as pessoas que estavam ali naquela situação de escassez tremenda ali, né? Pois é. Esse é um ponto. Assim, quando a gente está fazendo uma análise de alguma obra, né, por exemplo, um filme, tem horas que você... A Esther falou uma coisa bem bacana aqui. Tem horas que você se aproxima e tem hora que você se afasta, né? Porque na visão do Rawls, né, esse experimento de você voltar para uma situação que você não sabe se você vai ser forte, se você vai nascer rico, pobre, se você vai ter uma doença quando você nasceu, se você vai ter pai ou mãe. Bom, isso reflete nos seus princípios básicos, né? Por quê? Bom, se você já tem uma situação consolidada, né? Por exemplo, você é saudável, você já tem um certo patrimônio. Bom, suas concepções de justiça vão ser enviesadas dentro disso, né? Então você precisa voltar e vestir o que o Ross chama de véu da ignorância, né? Então, unidos desse véu da ignorância, quais são os seus princípios? Quais são os seus princípios? Então, o Ross fala que, sob o véu da ignorância, o nosso senso de justiça despertaria, né? Aí isso eu já acho que o filme contraria, né? Digamos assim, porque a indecisão sobre o que vai acontecer faz as pessoas mais violentas, né? Digamos, a possibilidade dela ir para um digamos, um andar mais sem comida, né, faz elas aproveitarem mais aquela, digamos, mais do que elas precisariam no fim das contas, né? Porque, enfim, não é isso que vai fazer você sobreviver um mês sem comer, né? Então, elas comem mais, estragam a comida dos outros, por quê? Bom, porque ela pode estar lá embaixo um dia, né? Engraçado isso.
Greg, você falou dele dessa. Você estava dentro do contexto quando a gente interrompeu, falando dessa visão dele na hora de partilhar, com a questão de ser uma visão mais socialista, né? E, na verdade, assim, eu acho que o Goreng, ele é essa pessoa, né? Quando ele entra, no caso que ele entra inclusive por vontade própria e tal. Então, quando ele entra, eu entendo que chega nesse primeiro momento, ele fica inconformado com a situação, e aí logo em seguida, por o sistema obrigar ele a isso, ele vê que não tem como mudar, ele submete, é onde ele acaba esquecendo de verdade aquilo que ele acredita, né? E aí, devido, acho que a influência da mulher com o cachorro, acho que o outro rapaz que eu não lembro o nome também, que tem um nome de comida também, aquele negão no final, quando ele encontra, eu acho que ele começa a relembrar de novo aquilo que ele é, aquilo que ele acredita e defender isso de novo. Mas o sistema corrompe muito. A gente tá falando do filme, mas o sistema corrompe muito a gente, na verdade. Eu já passo a palavra para você, viu, Fernando? Só corroborando o que você diz, né? Existe toda uma simbologia dentro do filme, né? O Goreng, ele leva o livro do Don Quixote, né? Que é, digamos, o idealista por natureza, né? Don Quixote viaja pelo reino, caso seria na Península Ibérica, distribuindo a justiça, né? Quase como um status de loucura, assim, né? Totalmente, digamos, com essa ideia de nobreza e etc. Né? Tem toda uma ideia também sobre essa questão dos objetos que eles levam, né? Digamos assim, no caso, algumas pessoas, como o próprio Baharat, né? Ele leva um objeto que é útil, né? No caso, uma corda. E, digamos, em uma situação de escassez, né? Levar um livro talvez seja a pior coisa possível, né? E daí, no fim, ele ainda come o livro, né? Tem uma parte que ele tá com fome. O livro é muito inútil nessas horas, né? Uma faca é até útil. Tem um cara que leva uma espada samurai, né? Enfim, tem de tudo. Fernanda e depois Wesley. Então, professor, essa comparação que o senhor fez aí do livro e da faca, dá para refletir sobre isso, que quanto mais precária a situação, mais o livro deixa de fazer sentido, né? Então, e a arma torna um meio de sobrevivência. Sim. Faz aquele embate ali entre cultura e violência, mais ou menos. Pode ser também, né? Pode ser o livro, assim, como o Rawls fala, né? Para ter justiça, você não pode ter muita escassez. Tem que ter mais ou menos, só o suficiente para ter um conflito mínimo de interesse. Mas se tiver muita escassez, não tem justiça para ser praticado, é só aniquilação mesmo, né? Então, por isso que eu falei, para a gente achar que o Poço tem uma aproximação com o Rawls, a gente tem que concordar que aquela quantidade de comida é suficiente para sobreviver. É pouco, mas é o suficiente para todo mundo sobreviver, né? Eu tenho dúvidas só na questão de gestão da comida mesmo, né? Se eu fosse fazer uma festa para 600 pessoas, eu acho que aquilo não era o suficiente, né? Eu acho que por ser uma fábula, aquilo lá, se for levar muito do lado racional, a gente teria que questionar também a questão do elevador ali. Ele não tem nenhum cabo de aço nem nada, né? Então, eu acho que a questão da comida, eu acho que se for levar pela mensagem, eu acho que daria para todo mundo, sim, certeza. Não, mas ali é campo magnético, né, que tá levantando. Não sei, dá para pensar. Mas eu acho que a comida daria, sim, para todo mundo. Só que aí, nós falou, a maioria é consumista demais, consome mais que o necessário. Sim. Eu acredito também ao consumismo, ao capitalismo, ao socialismo, tudo isso o filme critica. Fernanda, pode falar. Agora eu vou até voltar lá atrás, porque tinha levantado a mão no momento, mas quando o senhor fala da questão do socialista, logo no início do filme, o Trigamazzi pergunta para o Goreng se ele é socialista, né? Aliás, meio afirmativamente, você é socialista, né? E a respeito da simbologia, porque, assim, acho que é um filme que você tem que assistir no mínimo 3 vezes, porque ele realmente vem carregado de simbologia. E com relação ao livro do Don Quixote, se a gente olhar a aparência dele, né? Tem uma semelhança também, né? Então,
Tem muitos elementos que têm significado nesse filme, né? Sim, isso é verdade. Isso é verdade, bem curioso isso, né? Assim, o que eu digo que essa questão do sistema socialista, né? Não sei, você pega Marx, né? Não tem nada lá dizendo sobre o que o sistema soviético faria, né? O Marx morreu, enfim, demorou 30 anos para a Revolução Russa ainda. Então, tem muita diferença do que o que a gente chama de um socialista utópico para o que de fato foi feito, né? Mas a ideia inicial soviética era falar, ó, a gente acaba com a exploração do empresário sobre o trabalhador, né? No caso do burguês sobre o proletário, e, bom, daí o Estado toma conta dos recursos, né? Essa é a ideia inicial. Bom, mas aí você está trocando um tipo de violência por outra. O raciocínio que eu diria que o Ross faria é isso, né? Por que o Estado é tão melhor assim? Porque, no fim das contas, as pessoas que ele não mata de fome, ele mata com a porrada na cabeça, né? Então, no caso, o melhor sistema seria um sistema voluntário, né? Em que as pessoas, como o Ross fala, né? As pessoas compartilham do mesmo senso de justiça, né? Se a gente pudesse bolar um sistema que façam com que as pessoas compartilhem do mesmo senso de justiça. No caso, a violência, ela não vai conseguir impor um senso de justiça, né? Ela vai ser violento, pura e simplesmente, né? Eu não sei, você morrer de fome, morrer espancado, não sei, talvez um seja um pouquinho menos pior que o outro, mas no fim das contas é parecido, porque é morrer, né? Enfim, essa é mais ou menos a crítica, né? Eu concordo com o Ross nessa parte, entendeu? No sentido de que, enquanto comunidade, a gente deveria elaborar um mecanismo que faça com que nós tenhamos assim os mesmos princípios e os conflitos eles apareçam eventualmente. Vai ter, né? Vai ter, mas não pode ser um conflito de base, né? Existem algumas aproximações, eu anotei aqui, com a questão religiosa também. Vocês captaram isso? Ele é chamado de Messias várias vezes. Aquela parte que ela cita da Bíblia, quando ela referencia comer do meu pão, beber da minha carne, nós seremos um só. Tem aquela parte no final da menina que eu vejo assim, por ela ter alguma ligação com pureza, o sacrifício de Goreng, que fica na dúvida se ele morreu ou se não morreu. Como se ele tivesse sacrificado por uma mudança, por algo maior. E a menina ser um símbolo de esperança, algo nesse sentido. E na verdade... uma mensagem, né? Assim, o cristianismo, Jesus veio à Terra para passar uma mensagem. Isso, para passar uma mensagem. Então tem essa referência. E eu achei legal, assim, porque fica na dúvida. Tem duas cenas que pegou bastante para mim. Foi a cena final da menina subindo, como se ela fosse o símbolo. Só que o Goreng, que no caso é o nosso Don Quixote, ele é um cara que você não sabe a que momento que ele tá na realidade. Tanto que é o que o Wesley falou, você não pode levar o filme ao pé da letra tentando ser analisar de uma forma mais racional. Você tem que ser bem lúdico mesmo. Então, assim, o que pega... Tem uma cena que é no meio do filme, mais ou menos, se eu não tô enganada, que acho que é a panacota, que é a sobremesa. Passa uma cena do cozinheiro, do chefe de cozinha, brigando com todo mundo porque tem um fio de cabelo na panacota. Então, assim, aí a dúvida que pega pra mim é o seguinte: a menina realmente existia, né, e ela subiu, ou ela é algo da mente do Goreng, ou a panacota realmente subiu e, na verdade, eles não conseguiram causar mudança nenhuma, né, tanto que o sistema apenas entendeu o seguinte: não tava bom, por isso que o pessoal não comeu, sabe? Então, assim, eu acho legal essa analogia, por isso que eu falo, a mensagem, questão no sentido religioso, que ele é chamado de Messias algumas vezes, né? E a questão da mensagem e tudo mais, mas tem essa pegada aí, tipo, ele te dá um final sugestivo, não tem como você saber o que realmente aconteceu. Mas, em suma, o que acontece é, uma mensagem, ela foi passada. Se como ela chegou, se ela foi recebida, bem recebida, se causou algum efeito, isso aí a gente já não sabe. Sim, não, isso é
realmente, o Wesley tem razão, mas isso vale para tudo, né? Quando você pega uma obra de arte, né, você tem limites da interpretação, né? Eu falo mais no sentido, talvez, cinematográfico, né? Ali Ô, professor, dá licença. Pode falar, Ju. A respeito aí Depois o Felipe. da parte religiosa, eu achei assim bem interessante, porque aquela hora que eles estavam na cela 6, que estava o Moreno com a corda, ele estava próximo de romper o sistema, ali estava todo mundo forte, e tinha um casal lá que se diziam pastores, né, religiosos, não sei se eram pastores, alguma coisa, cristãos, não sei, e eles escutam com bastante atenção, dão bastante atenção para a ideia dele, e se propõem a ajudar, né, e naquele momento tem aquela situação que ela faz as fezes nele. Então, tipo assim, a analogia ali é que, no meu pensamento, muitas vezes as pessoas estão num grau, e quando você está perto de romper o sistema, as pessoas estão cagando para você, né? Então, assim, a dificuldade é grande. E o sistema fica muito estranho, porque o Corém, quando ele chega no final, a gente não tem o fim, se ele conseguiu romper o sistema, se o sistema... se ele chegou a romper o sistema, se o sistema vai continuar, não sabe se ele como é que fala, se ele tá junto no sistema, porque não teve um final para isso, né? Então fica muito nítido a questão religiosa, que muitas vezes as pessoas não estão nem aí com aqueles que são um pouco mais vulneráveis, na verdade, né? Eles podem ajudar, mas não fazem questão. No caso específico, né, o erro daquele rapaz foi pedir ajuda para quem está em cima, né? Porque a ideia que a gente tem, né? Tem até uma música do Michael Jackson, né? Que fala, né? Eles não ligam para a gente, né? Então, tem até aquele clipe que é no Pelourinho. Vocês nunca escutaram o Michael Jackson? Né? Enfim. Essa ideia geral de que quem está num nível superior não liga para quem está embaixo, né? Então, eu não sei, existe muita coisa. O Ross é um capitalista liberal, e todas as críticas que foram feitas para ele foram nesse sentido, né? Mas ele tem partes bastante moderadas, né? Digamos assim, existe um princípio, aí eu digo que não é nem liberal no sentido técnico, né? Mas é um liberal tosco da propaganda, né? De que pessoas ricas, em determinado momento, elas vão estar tão ricas que elas vão distribuir para o resto do mundo, né? Então, o Jeff Bezos, por exemplo, quando ele fizer $1 trilhão, aí ele vai distribuir para todo mundo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Então, isso, como um princípio de justiça, achar que existe um limite de riqueza em que a pessoa fala, eu tenho muito, agora eu vou distribuir, isso não acontece. Isso não acontece. Então, o que eu digo, essa cena que o sujeito tomou uma cagada bem na cara, né? É por... digamos assim, é só o princípio geral mesmo, né? Da coisa, de que quem está em cima não está nem aí para quem está embaixo. Né? No fim das contas, é um pouco verdade. Né? Um pouco verdade. Assim, eu acho que no nível mais abaixo, assim, a gente percebe, né? Tem as pessoas que estão... classe média, baixa e baixa, eles têm uma noção de solidariedade bem maior do que se mais ou menos naquele negócio da parábola da Bíblia, né? Digamos, o rico, ele dá, assim, na quantia geral, muito dinheiro, né? Mas questão de participação ali, né? Eu acredito que as classes mais baixas têm uma coisa que fica bem claro ali também é que nos níveis mais baixos há mais violência, né? Mais agressividade e tudo, né? Sim, mas nesse caso, Gilberto, a violência é justificada, você não acharia? Porque, digamos, as pessoas estão lutando para sobreviver, né? Claro. Tem justiça para ser feita ali. Digamos assim, duas pessoas... Esse é o caso dos exploradores de caverna. Acho que tem um caso também de um time de hóquei que caiu numa montanha de gelo. E eles, enfim, tiveram que matar o outro e comer, porque... ali é matar ou morrer. Não tem o que fazer. Escassez completa de comida, né? Não é nem uma questão de justiça mais, eu acredito que Ross diria, porque não tem as condições de justiça. Professor, pode falar. Peraí, só o Felipe falar, daí você pode falar. Pode falar, Felipe, ele está esperando há um tempão.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Na verdade é o seguinte, eu tinha até ia fazer um comentário em cima da fala do Wesley, só que aí já acabaram respondendo minha pergunta aí. O ruim do remoto é isso, a gente tem uma dúvida, mas aí o pessoal começa explicando aí e a gente acaba tendo a resposta no decorrer da conversa de vocês aí. Mas só para entrar um pouco no assunto que o Wesley tinha comentado, eu acredito eu que daria sim para dividir o alimento entre todos ali. Eu acho que se revezassem um dia um alimentando, o outro pulando a vez do outro, né? Acho que todo mundo dá para sobreviver, não precisar chegar a sacrificar o outro lá embaixo. Seria mais ou menos isso aí, pessoal. Pois é, esse acordo é importante. Eu acredito que isso é importante. Tem que saber que é possível. Pode falar, depois a Fernanda. Pode falar, Caleb. Não, eu ia só comentar essa situação o fator de um tirar a vida do outro para poder sobreviver é até uma excludente de licitude, né? Então, assim, é um fator que até pela regra jurídica ela é excluída, né? Porque se eu tenho que matar alguém para sobreviver, automaticamente se torna um excludente de licitude, né? Porque é um fator que dependia daquilo, né? Verdade. Verdade. Fernanda, pode falar. Acho que a Fernanda esqueceu de abaixar a mão. Perdão, professor. Eu achei que tava falando com a outra Fernanda. Foi sem Pode querer. falar. Jaqueline? Oi, boa Pode noite. falar. Você levantou a mão? Levantei. É que, na verdade, assim, eu quero falar um pouquinho dessa parte religiosa que a Ingrid até citou. Eu levantei a mão nesse momento, mas já entraram em outros assuntos, mas quero ir um pouquinho mais a fundo, que também eu acho que dá para a gente fazer uma analogia, a respeito do último andar ser o 333, e na Bíblia nós temos o número da besta, o número do anticristo, que seria o 666, tendo duas pessoas em cada andar, completamos então esse número, e podemos associar então esse final desse poço como o inferno. Realmente ali é o inferno, é o fundo do poço, literalmente, que as pessoas estão se matando, se comendo para sobreviver. Então, talvez eles já fazem uma analogia que o inferno já é o que essas pessoas vivem, né, dentro dessa cultura. Isso que você falou é muito interessante. Você chegou a dar uma pesquisada no número 333? Eu tenho um Google aqui rapidinho, eu vou ler para vocês. Ó. O número 3 simboliza... Deixa eu botar aqui. O número 3 simboliza a ordem intelectual e espiritual em Deus, no cosmos ou no homem. O número 33 representa o princípio da expansão e do crescimento. Ele emana as vibrações e energias positivas do número 3 porque faz com que ele se repita. Há quem acredite que o número 333 é o número dos anjos. Eles são repetidos como um sinal de que o sujeito se lembra que tem sua ajuda, amor e companheirismo. Para os cristãos, Deus é um 3, né? No sentido da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os reis magos também eram 3. Jesus morreu com 33 anos, ressuscitou no terceiro dia e Pedro negou ele 3 vezes. Então tem... os 3, dizem os chineses, rapidinho, é um perfeito expressão da totalidade da conclusão, né? Como o triângulo, né? 3 lados, né? Equilibrado. Na China, os senhores do Sol e da Lua são 3 irmãos. No budismo, o número é igualmente caro, tempo, é triplo, né? Passado, presente e futuro, e o mundo é triplo, terra, atmosfera e céu. Nas tradições iranianas, o número 3 possui caráter mágico e religioso. Há um famoso ditado: bom pensamento, boa palavra e boa ação. Os hindus e os egípcios possuem, curiosamente, 3 deuses principais: Brahma, Vishnu e Shiva. E os egípcios, que tem ligação com o filme, por causa do Ramsés, né? Ísis, Osíris e Horus. Então, o 3 tem muitas ligações religiosas e místicas.
Inclusive dentro do Evangelho, existem algumas pessoas, alguns teólogos, que acreditam que a numerologia ela é extremamente ligada ao cristianismo devido a essas simbologias dos números dentro da Bíblia. Que não vem muito ao caso aqui. A judaica, né, é bastante ligada a isso, né? Os judeus, eles têm uma teoria numérica, né, ligada com misticismo e religião, né? Sim, é tudo muito ligado. Agora, outra questão que eu queria falar é que eu cheguei um pouco atrasada, não sei nem se falaram sobre, mas é a respeito do que o Wesley falou, e o outro colega aí também, a respeito do alimento dar para todo mundo. Eu acredito que dava, tanto que no início do filme é perguntado qual era o prato predileto de cada um, e naquela mesa foi servida realmente o prato predileto de cada um. Então, se cada um comesse aquilo que ele gostasse e deixasse do coleguinha, dava para todo mundo sim. Às vezes nem precisaria se abster um dia sim, um dia não. É só isso. Valeu. Perfeito. Eu vou explicar exatamente. O que a gente tem que combinar é que existe um pouco de escassez, mas que dava, sim, para todo mundo viver ali, né? Eu até pesquisei aqui. Quando você vai ver um filme assim, você tem que dar uma olhada, né, nessas coisas, né? Ramsés II também está aqui dizendo, né? Esse é o Wikipedia, né? Também conhecido como Ozymandias, popularizado em inglês por Percy Shelley como Ozymandias, o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia, uma das dinastias que compõe o Império Novo, tido como um dos mais prestigiosos reinados da história egípcia, né, o mais próspero. Teve também um dos mais longos reinados, governando por 66 anos, né, 66. Houve 11 soberanos com o nome de Ramsés, do reino, mas somente a ele foi o epíteto, chamado de o Grande, né, o Ramsés II, no caso. Né. Sua múmia está no Museu Egípcio do Cairo. Curioso isso, né? O mais próspero. As pirâmides também do Cairo são em 3. Né? Na verdade, tem muitos mais, né? Eu já ouvi falar, mas a gente só conhece essas 3. Enfim, esse foi a panacota. Eu procurei aqui para saber se tinha alguma história. Só fala que é uma sobremesa italiana típica. Alguém já comeu panacota? Mais ou menos sei o que é. Não sei o que é. Enfim, eu acho que esses são elementos bons para a gente poder entrar no livro do Rawls. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa que chamou a atenção? Olha lá, estou com a mão levantada aqui. Pode falar. Ainda sobre essa questão da questão da religião que foi citada aí, eu lembro que eu vi numa parte do livro aí do Rawls, ele falando sobre essa questão do princípio de justiça, né? E aí ele citou que essa ideia de justo, né? Ela estaria aí associada, tradicionalmente associada à vontade de Deus, e que das questões morais também, né? Quando ele fala sobre numa das páginas lá, ele falando sobre esse princípio da justiça, ele falando da universalidade e da aplicação. E aí ele fala, sim, tem que aplicar a todos, né? As pessoas têm que ser éticas e tal. E aí ele citou essa questão da religião, colocando ali como, até citou Locke, eu acho, se eu não me engano, falando sobre essa questão dessa ideia de justiça de acordo com aquilo que viria da vontade de Deus, ou seja, da vontade de Deus é justo. Assim, a questão, eu acho, para mim, ele deixa isso claro, assim, quando ele, por exemplo, ele gasta um tempo falando assim, minha concepção de justiça é justiça como equidade, né? Mas o resto do que ele está pensando, você pegou essa parte que eu falei sobre a diferença entre conceito de justiça e justiça procedimental, né?
Digamos assim, o problema é, sei lá, pega qualquer conceito de justiça. Como que você vai efetivar isso, né? Como que você vai criar nas pessoas um certo consenso sobre a justiça? Para mim, essa é a parte mais difícil mesmo. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele está certo. Né? É um pouco mais um trabalho de um filósofo prático. Né? Eu poderia ter um livro de 700 páginas falando sobre os conceitos de justiça, mas para ele eu quero desafiar uma certa concepção de como aplicar, né? De como aplicar. Pode falar, Wesley. Professor, então, só reforçando o que o senhor disse aí, realmente esse aí, o conceito de justiça, né, ele vai depender muito da posição social que a pessoa ocupa, né? Essa é a verdade, achei interessante essa frase aí. Assim, esse é o tipo de coisa, eu acho, assim, essa manobra dele é muito esperta, eu diria, porque sempre que você vai conversar com uma pessoa, você tem problemas por causa disso, né? Porque a gente é contaminado pelos nossos próprios interesses. Nós mesmos, nós temos, às vezes, a gente vai pensar e tem dificuldade em, digamos assim, cambiar nossas concepções de justiça, né? Por quê? Bom, porque a gente tem um histórico de vida, né? Então, tem as nossas posições, a gente vive um pouco nessa, como uma espécie de mecanismo de defesa, que a gente não quer perder o que a gente tem, né? Então, como que você tem que arrumar um jeito de resetar, né? E tentar renovar os seus conceitos de alguma maneira, né? Na filosofia, isso que ele está fazendo é isso, né? Embora ele não cite o nome, a gente tem na filosofia uma coisa que a gente chama de experimento de pensamento. Para desenvolver conceitos, às vezes você é obrigado a fazer experimentos de pensamento, né? Então, por exemplo, eu já falei para vocês um pouco sobre Descartes, né? Descartes ele faz um experimento de pensamento, né? De vamos duvidar de tudo que eu sei. Bom, prático, assim, do ponto de vista prático, você não faz isso, né? Porque, enfim, se você vai duvidar que tem água na torneira, daí você morre de sede. Não, né? Ele vive, mas é uma maneira dele de, para começar a desenvolver conceitos, ele faz esse experimento de pensamento. Entendeu? Então, a gente faz isso no mundo prático também. Existem princípios éticos que demandam que você faça isso, né? Essa regra de ouro que eu mencionei para vocês, ela tem um pouco de experimento de pensamento, né? Porque ela demanda que você se coloque no lugar do outro. Você não vai virar o outro, mas como uma questão ética, até familiar, né? Digamos assim, para desenvolver empatia, você se coloca no lugar do outro. Então, imagine que você é essa pessoa nessa situação e decida agora de acordo com essa coisa que você está imaginando, né? Então, essa visão da posição inicial é uma visão extrema disso, né? De que você imagina uma situação em que você não sabe o quão rico você qual é a sua situação física nem intelectual, né? Enfim, algumas coisas nos limitam nesse sentido, né? Então, como que você decidiria os seus princípios de justiça baseado nisso, né? Tem até eu assisto um podcast, né? Ele é um pouco mal visto, eu diria, mas e às vezes com razão, mas algumas ideias deles são razoáveis, né? Não sei se já escutaram o John Rogan, o maior podcast do mundo, eu acho. Acho que é o único cara que ganha uma grana séria com podcast é ele, né? O professor, a questão da diretoria daquele lugar lá, ele entra como um papel de justiça lá, ele como um papel de equilíbrio? Eu acho que ali é o sistema, o mundo, né? É o mundo. E a justiça ali entra na onde? Quem faz o papel de justiça ali? Não, assim, a gente pode chegar nisso depois, mas o correto é que todo mundo faça justiça, né? Assim, você ter um órgão central da justiça é impraticável, né? Talvez a parte ali do Goreng, né? Ele mostra isso, porque daí a pessoa é obrigada a apelar demais para a violência, né?
Não é a resolução de conflitos, ali é o Estado, de fato, matando as pessoas, né? Então, é melhor que exista o consenso antes. Então, acredito que a obrigação de distribuir a justiça é de todo mundo que está no sistema, né? De todo mundo. É um sistema de cooperação que teria que ser. Mas o que eu estava falando, né? Esse John Rogan, ele estava discutindo um tema que é muito importante nos Estados Unidos, né? Que é a questão da saúde pública. Porque eles não têm um sistema como o SUS, né? Poucos países têm. Então, nos Estados Unidos, vamos supor que você está andando na rua e alguém te atropelou, você vai ser levado para um hospital particular, né? E nesse hospital particular, eles vão te tratar e vão te enviar o boleto depois. E esse boleto é caro pra caramba, né? Eu vejo você na internet falando $5.000 para ser transportado de ambulância, por exemplo. Então, tem assim, uma questão financeira mesmo. O Estado cobre algumas coisas, isso é verdade, em determinado nível, mas existe um outro nível que você está por conta. Então, aí existem argumentos e argumentos. Tem gente que fala que deveria ter um sistema público, né, de saúde americano, teria dinheiro para isso, os Estados Unidos têm muito dinheiro, mas tem gente que fala que isso é coisa de comunista, de preguiçoso e etc. Né? E esse John Rogan, ele fez assim, um argumento que é meio que nessa direção do Ross, né? Digamos assim, você achar que ter um sistema público de saúde é um privilégio, né? Me parece um argumento típico de uma pessoa privilegiada, né? De uma pessoa que deu sorte. Ao fim e ao cabo é isso, deu sorte de não ter leucemia, e sua mãe e seu pai morreram num acidente, você não tem ninguém para te ajudar e pronto. Aí você, digamos, você tem que decidir qual é o ponto, né? Você tem que decidir não pensando que, eu não preciso, logo ninguém da sociedade precisa, né? Você tem que decidir do ponto de vista, existe uma possibilidade de eu precisar, né? Digamos assim, e quem precisa? Tá? Esse seria o raciocínio, né? E realmente, nós às vezes somos sortudos, em certo sentido, e a gente quer julgar o princípio da justiça e distribuição das coisas dentro da sociedade com base nisso, o que provoca anomalias, né? Provoca anomalias. Então você tem que pensar nessa visão da posição inicial, ou posição original, né? De que você simplesmente não sabe o que você tem de vantagem e desvantagem. Nenhuma. É uma completa ignorância sobre isso. Quais são os princípios que você defenderia, né? Esse é o ponto. Sobre o Ross, alguém leu alguma coisa que chamou a atenção? Professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre duas situações. Eu até anotei aqui, a teoria da submissão parcial, que está lá no livro do Ross, e a teoria da conformação estrita, que são duas questões que eu não consigo Onde que está isso? A primeira parte está no primeiro capítulo, a teoria da submissão parcial. Agora, a teoria da conformação, ela está lá na parte 23, mas eu nem cheguei a ler ela, na verdade. Vamos ver, eu não sei se é importante. Vamos ver. Qual é a página? 23, por aqui. Tá bem. Só um pouquinho aqui que eu vou abrir meu computador, que eu tô no celular. Tá. Ô Beto, o churrasco não colou hoje?
Mas vamos ver se cola semana que vem, amigo. Esqueci não, tá? Bora mexer o caldo. O Beto vai ser nosso caramujo. Ô, professor, já estou comunicando abertamente que o senhor é um dos convidados. Ah, obrigado. Eu vou, hein? Com certeza, vamos organizar. Eu passei batido nessa parte, viu, Fernando? Eu não sei se é tão relevante. Eu não consegui entender porque ele fala dentro daquele contexto, depois que ele explica sobre como enxergar a sociedade, né, como uma organização, e aí depois ele vem falando disso que o senhor falou agora há pouco, que é... Como é que eu posso dizer? A questão de você fazer a justiça sem imaginar, por exemplo, se fosse numa empresa, você imaginar como ela funcionaria sem saber qual o cargo que você estaria. Eu não consegui entender essas associações que ele faz, assim. Não, veja, assim, porque tem uma parte que ele fala, eu vou até ler essa parte, que é na página... Eu acredito que é bem no início, na página 13. Será que é na 13? Peraí. Não, peraí, só um segundo. Pô, agora eu perdi, eu anotei isso. Aqui, 21, na verdade. Aqui, ele fala, na página 20 para 21. Nós não deveríamos deveríamos deixar enganar pelas condições, essa tradução está ruim, algo incomuns que caracterizam a posição original. A ideia aqui é tornar nítidas para nós mesmos as restrições que parece razoável impor a argumentos que defendem princípios de justiça e, portanto, aos próprios princípios. Assim, parece razoável e geralmente aceitável que ninguém deva ser favorecido ou desfavorecido pela sorte natural ou por circunstâncias sociais em decorrência da escolha de princípios. Então, assim, você não pode ser... A visão é que você não pode ser favorecido pela sorte que você teve em determinadas circunstâncias, entendeu? É basicamente isso, né? E nem você deva ser punida por determinadas circunstâncias que você, de fato, não tem condição de escolher, né? Você não tem condição de escolher. Então, tem um pouco essa noção inicial, né?
também parece haver amplo consenso sobre o fato de que seria impossível adaptar princípios às condições de um caso pessoal. Mais ainda, deveríamos garantir que inclinações e aspirações particulares e concepções individuais sobre o bem não afetarão os princípios adotados. Aí, essa parte que é importante, Fernando. O objetivo é excluir aqueles princípios cuja aceitação de um ponto de vista racional só se poderia propor, por menor que fosse sua probabilidade de êxito, se fossem conhecidos certos fatos que, do ponto de vista da justiça, são irrelevantes. Por exemplo, se um homem soubesse que era rico, ele poderia achar racional. Então, existe uma volatilidade do que é racional, né? Ele poderia achar racional defender o princípio de que vários impostos em favor do bem-estar social fossem considerados injustos. Isso, de fato, acontece, né? Em geral, quem tem uma grana bacana acha que é injusto. Se ele soubesse que era pobre, com grande probabilidade, proporia o princípio contrário. E, de fato, é mais ou menos isso, mas acontece. Para representar as restrições desejadas, imagina-se uma situação na qual todos estejam privados desse tipo de informação, né? Para representar as restrições desejadas, imagina-se uma situação na qual todos estejam privados fica excluído o conhecimento dessas contingências que criam disparidades entre os homens e permitem que ele se oriente pelos seus preconceitos. Isso acontece. Desse modo, chega-se ao véu da ignorância de maneira natural. O conceito não deve causar nenhuma dificuldade se tivermos em mente as restrições aos argumentos que expressa. A qualquer momento poderíamos utilizar a posição original, por assim dizer, simplesmente obedecendo a um certo procedimento. Isto é, argumentando em defesa de princípios da justiça de acordo com essas restrições. Existem muitas maneiras. Se você for pensar em uma empresa, né, digamos assim, os empresários, né, em geral, não todos, né, mas eles têm uma ideia assim de que funcionário bom é o que vai trabalhar até doente, né, e fica mais tarde, não fala nada, né, esse é o funcionário bom, né? Enfim, mas esse é o funcionário bom porque ele está na posição de patrão, né? E ele sabe que ele é patrão, né? Se ele fosse funcionário, será que decidiria do mesmo jeito? É mais ou menos essa visão, entendeu? Se você não soubesse qual é a sua posição, quais os princípios razoáveis que você iria elencar, no caso, né? O princípio geral, né? Sabendo das coisas, você vai estar sempre contaminado. Entende? Tem uma parte que ele continua lá naquele capítulo 3, falando sobre essa questão do véu da ignorância. Negócio que eu anotei algumas coisas no tablet, algumas coisas no papel e agora eu estou perdido. Ele fala na página 138 sobre essa questão da ignorância. Ele fala, ó, em primeiro lugar, presumirei sem dúvida que as pessoas na posição original sabem que as circunstâncias da justiça se verificam. Essa questão é que eu não sei se no filme está claro. Esse fato, página 138, esse fato sobre as condições de sua sociedade é considerado um pressuposto. Uma outra suposição é que as partes tentam promover a sua concepção do bem da melhor maneira possível e que, ao fazerem isso, elas não estão ligadas em si por vínculos morais prévios. Ou seja, elas não ajudam a outra porque é parente ou porque, enfim, gostou, é uma questão de cooperação simplesmente por uma questão de justiça, né? Agora, quais são
essas questões que ele chama de condições de justiça. Ele fala um pouquinho antes, olha. As circunstâncias de justiça se verificam, na página 138, sempre que as pessoas apresentam reivindicações conflitantes em relação à divisão das vantagens sociais em uma condição de escassez moderada. A não ser que essas circunstâncias de escassez moderadas existam, não há oportunidade para a virtude da justiça, exatamente como não haveria na falta de ameaças de agressão à vida ou na integridade corporal, oportunidade para a coragem física. O que ele está dizendo é o seguinte, que as pessoas, elas sabem que o caso não é de uma escassez total, mas de uma escassez moderada. Essa é a parte do filme que eu não tenho certeza. Quando a administradora aparece, né, ela sabe que a escassez é moderada no sentido que todo mundo vai comer. Mas eu acho que não é todo mundo ali dentro que sabe disso. Eu acho que algumas pessoas acham que tem que comer porque vai faltar, né? Isso acontece, eu vi que algumas pessoas aqui, a Daiele, a Patrícia também, eu acho que ela trabalha num posto de gasolina, né? Essa situação acontece. Porque as pessoas acham que vai faltar, então elas vão pegar o delas na frente de todo mundo. Alguém pode você pode confirmar, Daiele, tá uma loucura ou não? Nossa, total. Total, É. é loucura, parece fim do mundo. Pois é. É sério, é insano. É um caso perfeito de escassez moderada. Se todo mundo usasse moderadamente, não ia faltar. Mas como eles acham que vão faltar, aí eles agem garantindo deles primeiro, e daí falta. Porque todo mundo está com o tanque cheio sem precisar, né? De uma vez só. E daí falta. Eu tenho amigo que encheu foi os tambores de 200 litros. É precisamente aí que falta. Eu acho que nos Estados Unidos, assim que teve... Essa é bem peculiar, viu? Típico da sociedade americana, né? Eu acho que teve escassez de... A indústria não conseguia abastecer papel higiênico. Tinha um boato de que... Eu não sei porque o americano... Enfim. E daí todo mundo foi no supermercado com medo de acabar o papel... Especificamente papel higiênico. E foi no supermercado que levou o papel higiênico... Faltou papel higiênico no país inteiro. Talvez nos Estados Unidos. Todo mundo comprou papel higiênico como se o mundo fosse acabar mesmo. Sério, isso aconteceu. Enfim, mas é precisamente uma coisa, perdão, do experimento do Ross, que eu não sei se no posto se verifica, né? Se as pessoas sabem, elas poderiam deduzir, eu diria. Não sei se a Fernanda falou isso, né? Deixa eu ver. Sim. Se as pessoas elas poderiam deduzir que a comida é suficiente porque elas escolhiam a comida favorita delas para estar naquela mesa, né? Mas eu sinceramente não sei se elas tinham assim a plena consciência, como o Ross fala na página 138, né, que as pessoas sabem que a escassez é moderada, porque elas não sabem quantos andares tem, né? Enfim, teria que ser um processo dedutivo mesmo para conseguir essa noção, né? Tanto que o Goring, como é que é o nome dele de novo? Do principal. Goring. Ele até deduz, né? Eu não acho que tem 250 andares, né? Ele faz a conta pelo tempo, né? Mas depois ele vê que está errado, né? Ele vê que está errado. Esse é um ponto que eu estou em dúvida. Eu não sei se as pessoas que estão no poço sabem, no caso, como o Ross fala, né, que a situação, elas sabem que a situação é de escassez moderada. Eu acho que a maioria das pessoas ali agem como se o caso fosse de escassez, digamos, de uma escassez total, né, que se elas não comerem, vai faltar. É o caso do Lacerdense no posto de gasolina, no caso.
vamos ver. O caso mais difícil, assim, transportando de novo para o filme, né? É você conseguir superar, de fato, eu acho que só a administradora ela supera, né? O preconceito da sua própria posição social ali no elevador, né? Que ela sabe, ali eu acho que no caso, ela é o sujeito do Ross mais perfeito, né? Porque ela sabe que o sistema funciona, no caso, ela tem noção que a escassez é moderada, então ela atua precisamente como o Ross pensava, né? Querendo ser solidária e tentando convencer outras pessoas a serem solidárias também, informando, né? Então ela monta o prato dela, ela come dia sim, dia não, porque ela quer alimentar o cachorrinho, então ela sabe que o sistema funcionaria se todo mundo cooperasse, né? Então acho que só ela, de fato, agora pensando aqui com vocês, né? Satisfaria essas circunstâncias da justiça que o Ross estava falando, porque eu acho que o véu da ignorância dos outros é muito grande. Né? Digamos assim, você não pode culpar ninguém, pensando assim em termos do senso comum, né? Digamos, você não pode culpar ninguém de quando ela não sabe, por exemplo, né, de esse sujeito dos exploradores de caverna, né? Alguém pode me corrigir se leu mais recentemente, eu li faz muitos anos, né? Mas se eu não me engano, eles mataram e comeram uma pessoa e foram salvos em seguida, né? O que mostra que eles não precisariam ter matado, né? Porque, enfim, ele tá com, não sei, a coxa, a panturrilha do seu amigo mastigando e abrem um buraquinho e salvam eles. Enfim, mas assim, eles não sabiam, né? Você não pode julgar ali no caso, né? Então, a mesma coisa você pode falar para os sujeitos que estão no elevador, né? Se eles não sabem que o sistema é de escassez moderada, não tem como, de fato, você imprimir uma noção de justiça neles, forçando, no caso, essa solidariedade espontânea, né? No caso, talvez você pode defender, não, então nesse caso é a violência mesmo, tem que ser, né? Todo dia o Göring e o Baharat, né, teriam que descer com porrete e distribuir a comida à força ali, né? O professor, tem mais uma situação ali também, né, que dentro do sistema de escassez ainda tem aquela outra mulher lá que em algumas situações ela salvava um ou outro, né, que ela chegava junto com o elevador de comida, igual acabou salvando o Göring lá. Então, dentro do próprio sistema de escassez, ainda tem alguém que ajuda, mesmo da maneira violenta, mas acaba ajudando um ao outro. Isso é verdade. Essa mulher, eu não sei o que fazer com ela, eu não sei o que ela significa. Eu não sei o que de fato ela significa. Ela está procurando uma filha, né? Filho, né? Ela está procurando um filho. Ela faz uma coisa que é, eu já te dou a palavra, tá? Ela faz uma coisa que é uma loucura na visão do elevador, né? Que ela desce, digamos, subir é impossível porque mesmo se você tiver os instrumentos para subir, alguém vai defecar na sua cara. Então não dá. Ninguém vai te ajudar a subir. E descer é loucura, né? Descer o que eles falam, descer é loucura. E ela desce, né? Então, eu não sei se é um sujeito alienado, né? Não sei se seria isso. Pode falar, Jaqueline. Eu não sei assim também, mas talvez ela esteja, essa filha, como a filha, no caso ali, representaria a mensagem, talvez seja uma pessoa que vive nessa sociedade, e nessa loucura, e ela esteja procurando uma solução, subindo e descendo, às vezes sacrificando o outro, ou se sacrificando em algum aspecto, à procura de uma solução, ou de uma mensagem, ou de algo que possa solucionar essa situação também, porque ela não é de toda uma pessoa má, como demonstra no início do filme, né?
que ela matava os colegas ali de carceragem para poder procurar esse filho que estava lá dentro, que no final a gente vê que era até uma menina, que não tinha um filho, e sim uma filha, né? Entre aspas, que eu acredito que essa filha, inclusive, não existia, né? Eu acho que era como o Goreng, eu acredito que ele tenha morrido antes de chegar no final do poço. Tanto que ele sai ali até caminhando com o velho, que eu não sei o nome. Ele sai eu esqueci o nome. Ele sai caminhando com ele como se fosse uma das visões que ele tem lá depois que o velho morreu, né? Eu, na minha visão, acredito que ele tenha morrido antes de chegar no final do poço e que essa menina aí é só essa metáfora mesmo, e que ela não existia ali. Então, essa mulher, eu acredito que ela estava procurando uma solução da qual ela não conseguia visualizar. Digamos assim, a administradora, né, a mulher que tem câncer, ela fala que não tem nenhuma criança dentro do posto. Ela fala isso especificamente. Isso, exatamente por isso ela também. Saberia porque ela faz a seleção, né? Ela faz a seleção das pessoas que iam entrar, né? Mostra ela entrevistando o Goring no início, né? Enfim, é bem difícil, assim, não vai ter uma correspondência 100%, né? Eu estou indo pelos elementos gerais, né? Tem uma parte, bem no início, que eu acho que é a parte que mais dificulta esse trabalho de aproximar as duas coisas. Eu vou colocar aqui, vou ler para vocês, e vocês podem me dizer aqui o que vocês acham. Peraí. Peraí. Tá, deixa eu só achar essa parte. Essa é uma parte que eu acho que o filme está tentando avacalhar com o Ross aqui. Entendeu? Eu acho que não concorda. Peraí. Aqui, essa parte. Está na página 13 mesmo, olha. Na justiça como equidade, a posição original de igualdade corresponde ao estado de natureza na teoria tradicional do contrato social. Só para justificar, é por isso que eu estou passando o Ross, né? Porque ele é um contratualista também, tá? Então, vocês aprenderam o quê? 4 concepções de contratualismo. Né? Tem o contratualismo tradicional, Rousseau, Hobbes, Locke. Tem uma noção de... que não faz sentido imaginar nenhuma sociedade primitiva, né? Eu avisei isso para vocês, alguns filósofos, e tem essa concepção de pensar em teoria contratual, sociedade primitiva, para um conceito de justiça. E tem também uma investigação antropológica, essa seria mais científica, né? Uma visão antropológica das sociedades primitivas, né? Que não faz muito sentido para a gente aqui. Na justiça como equidade, a posição original da sociedade corresponde ao estado de natureza na teoria tradicional do contrato social. Essa posição original não é, obviamente, ele fala óbvio, né? Quem que falou isso? Foi a Fernanda que levantou essa ideia? Obviamente. Isso, sim, obviamente. Concebida como uma situação histórica real, muito menos como uma condição primitiva da cultura. É entendida como uma situação puramente hipotética, caracterizada de modo a conduzir a uma certa concepção de justiça. Entre as características essenciais da situação
está o fato de que ninguém conhece o seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou o estado social, e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas semelhantes. Eu até presumirei que as partes não conhecem suas concepções de bem e suas concepções psicológicas, suas propensões psicológicas particulares. Os princípios da justiça são escolhidos sobre um véu da ignorância, né? Véu de ignorância. Isso garante princípios pelo resultado do acaso natural ou da contingente de circunstâncias sociais. Só uma coisa, o que ele está imaginando não é que todo mundo é igual, porque do ponto de vista prático é inútil você pensar isso, né? Então, tem pessoas que são mais fracas que outras, tem pessoas que são melhores em matemática do que outras, outras que são mais equilibradas do ponto de vista emocional do que outras, mas o que você não pode fazer é dessas diferenças, disso você eleger os seus princípios da justiça. É isso que ele está querendo bloquear. Uma vez que todos estão numa situação semelhante e ninguém pode designar princípios para favorecer sua condição particular, os princípios da justiça são resultado de um consenso ou ajuste equitativo, pois, dadas as circunstâncias da posição original, a simetria das relações mútuas, essa situação original é equitativa entre os indivíduos tomados como pessoas éticas, aí essa parte que eu acho que é difícil, isto é, como seres racionais, objetivos próprios e capazes, na minha hipótese, de um senso de justiça. Enfim, essa parte para mim é difícil. Eu não sei se todo mundo ali naquela situação está se comportando com algum senso de justiça. Agora, o motivo para isso é realmente, agora eu estou em dúvida. Porque se eles não sabem que o sistema é de escassez moderada, aí está justificado ser injusto, né? Digamos, eles estão matando o outro para comer porque eles não sabem que daria certo se eles cooperassem, né? O que vocês acham? Você quer falar, Jaqueline? E, professor, quando eles entram no sistema, eles têm um prazo determinado. Por exemplo, o Goreng é 6 meses, o senhorzinho é 1 ano. Então, eu acredito que cada um deles sabe o prazo que eles vão ficar lá, né? A Ingrid cogitou que eles não saem, né? Eu acredito que as duas coisas servem, na minha visão, os dois servem. Porque, assim, na sociedade atual, né, a gente vive muito com uma ideia de objetivo, né? Então, vocês estão na faculdade, o objetivo de vocês é se formar, né? Ninguém estaria aqui 9 horas da noite em uma reunião do Meet se não fosse uma certa condição para esse objetivo final de se formar. Algum de vocês possivelmente não vai, né? Mas ninguém age no dia a dia achando que não vai, né? Então, eu, por exemplo, eu estou fazendo uma casa, né? Eu estou construindo. Pode ser que não dê, né? Mas eu estou agindo como se desse, entendeu? Então, acho que tem um pouco isso, né? Se a gente sabe que nunca vai sair, bem possivelmente isso seria muito disruptivo do ponto de vista ali da convivência mesmo, de buscar uma questão de para onde ir, né? Eu já ouvi isso, de que você tem que ter algum objetivo, caso contrário a vida se torna insuportável, né? Você pega esses noruegueses, dinamarqueses, né? A condição social deles é muito boa, né? Mas a taxa de suicídio nesse país é gigantesca, porque eles não têm mais para onde ir, né? Não tem muito objetivo. O cara, sei lá, ele faz malabares no sinal e ganha bem, vive bem. Enfim. Então a gente que está num país mais lascado, no fim a gente tem mais motivo para viver, né? Como um objetivo mesmo. Assim. Pode falar, Fernando.
Professor, o senhor falou da questão que se ele soubesse que daria comida para todo mundo, se mudaria alguma coisa. Eu fiquei pensando nisso, mas se nós imaginarmos como uma sociedade real, eu acredito que ainda assim não seria possível a sobrevivência de todos, né? Porque a menos que fosse uma sociedade ideal com pessoas ideais, ainda assim não estariam isentos dos pecados, né? Digamos assim, pecados, eu digo, da gula, da ganância, que inclusive é retratado no filme também, voltando para esses aspectos bíblicos, né? Então, eu acredito que mesmo se todos tivessem assim, uma opinião particular, né, a consciência de que haveria comida suficiente, ainda assim não seria possível a sobrevivência de todos e ainda assim não estaria isento de violência. Veja, tem um trecho que o Ross fala disso, agora eu acho que eu nem anotei, né? Mas a questão, quando você está pensando na justiça social, né? Ele fala, não, pode ter digamos, certos ruídos, né? Pessoas que eventualmente se deixam levar pelo egoísmo e fogem do princípio básico da justiça, né? Mas do ponto de vista social, né? O interessante é que a maioria das pessoas tem um certo consenso, né? Então, vamos transportar aqui para essa questão da gasolina, né? Sempre vai ter um pateta que vai achar isso, vai acabar o mundo e enche 4 barris de, sei lá, uma daquelas caixas quadradas de 1.000 litros de combustível, que acha que vai acabar, né? Mas se, digamos, de modo geral, as pessoas tivessem uma certa consciência cooperativa, tudo ia dar certo do mesmo jeito, entendeu? O sujeito poderia, sei lá, ser multado. É aí que entra o direito. A gente pode colocar dessa maneira, entendeu? É aí que poderia entrar o direito de alguma maneira, né? Mas a base de uma sociedade que ele tem um nome para isso, né? De uma sociedade bem comportada, que é o que ele chama, né? Eu acho que ele chama assim. É uma sociedade bem ordenada, né? Bem ordenada. Sociedades bem ordenadas, né? Elas têm uma noção de justiça de base, antes de qualquer questão punitivista. É nesse ponto aí que ele fala das questões da razoabilidade, né? No caso, um conceito razoável de que, embora algumas pessoas morram ou algumas pessoas tenham fome, ainda assim o ambiente seria justo, seria ordenado. Sim, tem que ter. É um ambiente bastante particular, né? Que ele está pensando, assim. É bem curioso isso. O professor, ali também fica claro assim que as pessoas têm a oportunidade de escutar o certo, fazer o certo, e mesmo já num nível alto, e mesmo assim eles preferem fazer o errado, né? Então reflete a nossa sociedade, nem todo mundo quer fazer o que é o óbvio, né? Quer dizer, o correto, né? As pessoas preferem tirar o proveito necessário e deixar de fazer o que é certo. Então acho que essa dificuldade ela é encontrada não só lá, mas no dia a dia de todo mundo mesmo. Assim, você tem que ter claramente uma noção coletiva aqui, né? Digamos, você pensar sem olhar para você, no fim das contas. O véu da ignorância é isso, né? É você pensar nos princípios da justiça sem olhar o seu interesse, né? Por isso você tem que ser ignorante. Mas é difícil fazer isso na vida real, né? É bastante difícil. Professor, uma pergunta fora do contexto. O juiz consegue ter essa visão fora? Que juiz? Juiz dos tribunais e tudo? Eu acho que... se for um caso assim, muito técnico, eu acho que às vezes fazem, né? Mas na maioria das vezes eles têm um viés, assim, né? O interessante é quando o sistema consegue controlar isso, né? Tem sistemas de recursos e tudo mais que é para, de certa maneira, equilibrar essa visão, né? Por isso que os órgãos superiores são colegiados, né? Para a visão de um sobressair sobre outros. Geralmente é assim. Ah, tá. Essa é uma das justificativas desse princípio da colegialidade dos tribunais superiores, que a gente chama. Mas é isso, eu achei que... Vocês têm mais alguma coisa assim, para perguntar? Eu acho que a gente tem elementos para
bastante coisa para comentar já dá um texto razoável, eu acho. Prazo, vocês querem repensar o prazo? Professor, eu dei ideia de colocar para sexta que vem, que seria justamente a sua aula. É igual eu falei, agora como é final de semestre, eu acho que pega um pouco pra gente algumas coisas. Eu tô falando por mim, mas eu acho que é meio geral. Igual tem prova do Douglas, aí semana que vem tem uma galera ainda que não apresentou, tem um seminário do Douglas para apresentar. E tem o seu trabalho da segunda-feira, que lembra que até você mesmo falou, gente, se vocês não lerem a pesquisa antes, se vocês não têm dificuldade para fazer o trabalho, a pesquisa empírica, né? Então, assim, a segunda-feira eu acharia bom se a gente pudesse priorizar o foco da sua aula da segunda mesmo. Ah, sim, não, bom argumento. Então vamos fazer assim, então vai ser assim. Na sexta vocês só vão entregar, tá bom? Então eu vou dar aula de outra coisa. Deixa eu ver. Tá, tem dois avisos, né? Então tá. Na sexta vocês só vão entregar e considerando que eu vou dar mais prazo, eu acho que eu vou ser um pouco mais exigente. Então, seja um pouco mais... Professor, para! Cuidado com cópia da internet, viu? Eu fiscalizo isso e eu tenho tolerância zero, então eu valorizo muito mais se você fizer nas suas palavras, tentar, escreve à vontade, não fica se segurando, não. Quem assistiu o filme, discutiu e leu, eu acho que não vai ter dificuldade, não. Fala do espaço, fala dos personagens, fala do enredo e pronto, eu acho que vai ficar bom. Tá bom? Então ficou sexta que vem, eu vou colocar o aviso no grupo só para entregar e tem que ser em papel, tá? Pode ser digitalizado ou tem que ser manuscrito? Pode ser digitado. Pode ser digitado, já que eu vou dar mais tempo, mas tem que ser em papel, tá? Pode ser os dois, mas tem que ser em papel. Pode ser manuscrito também, professor? Pode ser. Ah, beleza. Ficou ótimo, então. Obrigado, professor. Tudo bem, então daí segunda-feira a gente tem, se não tiver... Nossa, se não tiver interditado, né, daí... Bom, se tiver interditado, eu vejo o que eu faço da minha vida, mas, enfim, daí segunda a gente faz a nossa... Não, professor, não vai estar interditado, não. Isso não aguenta até segunda, não. Isso aí tem que acabar. Tá bom. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala, professor, eu li esse trecho e acho que conecta com isso. Manda no grupo, que daí aproveita para todo mundo e eu respondo lá. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Obrigada, professor. Imagina. Boa noite, viu, gente? Eu acho que boa noite, professor. Professor, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.